Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Se coloque de pé. Vamos juntos clamar pela presença do Senhor neste lugar, para que venha tocar em nós, no nosso coração, no nosso ser, para que possamos ser transformados e moldados conforme a vontade do Senhor, amém? És bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo. Aqui quero estar, Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Me entrego a ti, meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revela a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Me entrego a ti, meu
Jesus, o teu querer, Jesus. Nós desejamos a ti, ó Pai. Aleluia, santo é teu nome, Jesus. Aleluia, louve ao Senhor Jesus com suas palmas, queridos, engrandeça o nome de Jesus, aquele que reina, aquele que vive para todo sempre. Ele está aqui em nosso meio. Glórias a Deus, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Declare também uma palavra de encorajamento para a pessoa que está próxima de você, sabe, uma palavra de encorajamento. Que bom que você está aqui, graças a Deus. Que o Senhor fale ao teu coração nessa noite, que o Espírito Santo renove a sua força. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Quero também estender aqui a saudação para você que está conosco, nos acompanhando através da internet. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, queridos. Muito bem, já sentimos fortalecidos pela presença do Senhor, pela comunhão. Amém, queridos. Estamos, há dias já avisando e queremos continuar reforçando que nos dias 18 ao dia 20 nós teremos a praça de alimentação no centro. A cidade está toda iluminada, está bonita, e o comércio estenderá até mais tarde nesses dias. Haverá ali uma praça de alimentação. O melhor da terra se encontrará naquele lugar, pode ter certeza disso. Estaremos juntos lá também servindo com um hambúrguer, bolinho de bacalhau, refrigerante, suco. E queremos chamar aos irmãos para estar prestigiando, passando por lá em um momento, um desses dias. Vai ser um tempo realmente muito especial. Por falar em especial, reserve essa data também, dia 22, será uma noite muito especial, em que estaremos aqui celebrando ao Senhor com este tema: onde está o Natal? Você precisa estar aqui para esse tempo tão especial, que temos certeza que vai ser marcante para a glória do Senhor. Será um musical, muitas coisas vão acontecer, já está sendo tudo preparado com muito carinho e oração. Encorajamos você já a convidar outras pessoas também para estarem presentes aqui. Mas atenção, é no culto da noite, às 19 horas. E aproveitando, sobre a nossa agenda do final de ano, é importante que você guarde essa agenda. Lembrando que no dia 22 e também no dia 29, o culto é somente às 19 horas. Não teremos o culto aqui pela manhã nesses dias, tá certo? Às 10 horas somente no culto da noite, 19 horas. E dia 24, véspera de Natal, 31, véspera de Ano Novo, nós não teremos aqui a Noite da Esperança. Ou seja, na próxima semana que vem, será a última terça-feira, a Noite da Esperança, que nós iremos encerrar com muitos testemunhos para a glória do Senhor. Será um tempo que nós iremos compartilhar, um momento de gratidão e testemunhos. Temos certeza que vai ser uma noite muito especial para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Se coloque de pé mais uma vez, por favor. Nessa oportunidade, nós iremos louvar ao Senhor através do nosso louvor financeiro. Uma oferta, aquilo que você sentir no seu coração. Você pode fazer isso enquanto louvarmos ao Senhor, trazendo a sua oferta entre essas urnas, onde você se sentir melhor. Aquilo que você sentir no seu coração. Você que é o nosso convidado, não se constranja, por favor. É uma prática que nós já temos aqui na igreja, nas celebrações. Mas se você também sentir no seu coração este desejo de participar, fique à vontade. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Vamos orar ao Senhor, queridos. Senhor, nós reconhecemos que tudo vem das tuas mãos. Nós reconhecemos que tu és soberano, tu és o Deus do ouro, da prata. Tu és o Deus que é o dono de todas as coisas, Senhor.
Entregamos nas suas mãos, ó Pai, aqueles que estão passando por necessidades. E nesses dias, o Senhor conhece como tem passado o meu irmão, minha irmã, mas eu quero interceder especialmente por uma bênção financeira, Senhor. Nós te pedimos, Deus, nós sabemos que no céu não vai entrar riquezas, dinheiro, prata, coisa alguma, mas enquanto vivermos neste mundo, Pai, o Senhor sabe das necessidades que nós temos. Por isso que eu quero declarar em nome de Jesus a provisão do Senhor em todas as áreas, mas especialmente nas finanças. Nós oramos, Senhor, venha abençoar o teu povo, abençoar a tua igreja, de tal maneira que sejam generosos, prontos a compartilhar, a abençoar, sim, Senhor, e que essa situação de angústia, preocupação, ela venha se reverter em um lindo testemunho para o teu louvor e para a tua glória, que nós oramos no nome de Jesus, e quem crê diz amém. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro.
tua glória. Nosso Deus é adorado, nosso Deus Ele é exaltado, e nós sabemos que Ele está presente aqui no nosso meio, e nós queremos mergulhar na presença do Senhor Jesus. Nós queremos adentrar mais fundo, mais perto das águas que é abundante, as águas que vêm do nosso Senhor Jesus, as águas que nos envolvem com o amor do nosso Pai. Nós queremos te adorar, Jesus. Em tuas águas nós queremos estar envolvidos por ti, envolvidos pela tua presença, envolvidos pelo teu amor, Jesus. Santo tu és, ó Deus. Aleluia, teu nome é exaltado, Deus. Santo é teu nome, Jesus. Sei que estás aqui neste lugar. Eu posso te sentir. Sonda-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor.
esse amor que nos envolve, amor que nos constrange, amor que faz enxergar os nossos defeitos, que faz enxergar que nós somos dependentes dele, que nós somos dependentes do Pai, dependentes do Senhor. É esse amor que nos envolve e nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, 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 nada pode nos separar, Jesus. Nada pode nos separar, Jesus, do teu amor. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai nos separar do teu amor. Senhor, esse é o anseio. Senhor, esse é o anseio do nosso coração. Esse é o anseio da nossa alma, Jesus. É o anseio, Senhor, do nosso ser, te contemplar, estar em tua presença, ser pleno em ti, ser cheio de ti, ser contente no Senhor, ter a satisfação plena que vem de ti. Sim, Senhor, muitas coisas podem nos preencher, ou melhor dizendo, nos encher nessa vida. A alegria de ter família, de ter pessoas, a alegria da conquista, Senhor, e muitas coisas que podem nos suprir em determinado momento, mas nada se compara a Ti, nada, Senhor, se iguala, oh Deus amado, ou supera o Teu amor, a Tua graça, que somente a Tua graça, o Teu amor pode nos envolver de dentro para fora e nos completar por inteiro, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor tome o nosso coração, tome a nossa mente, tome as nossas emoções, tome, Senhor Deus, os nossos anseios, as nossas preocupações. Sim, Senhor, aqueles gigantes que se levantaram nestes dias e têm roubado a nossa alegria, Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti e pedimos, Senhor, dá-nos contentamento, alegria, satisfação em Ti, em detrimento, Senhor, de qualquer necessidade, de qualquer preocupação, de qualquer luta e desafio que enfrentemos, Senhor. Que nessa noite nossos olhos estejam totalmente fitos no Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Sobre as águas, Senhor, nós queremos Te ver, nós queremos Te contemplar, no mergulho, Senhor, neste mar de amor, nós queremos nos envolver em Ti, não importa aonde vamos, não importa, Senhor, a nossa condição, queremos estar na Tua presença, queremos estar contigo, Senhor. Vamos cantar mais uma vez, bem suave, a última vez declarando isso em oração ao Senhor. Faça essa oração a Jesus. Declara o seu anseio ao Senhor. O Senhor é lindo, Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tudo o que temos. No Teu amor, Senhor. Aleluia, louve ao Senhor com as suas palmas. Toda a glória ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pode tomar o seu assento, meu irmão, minha irmã. Como é bom podermos adorar a Jesus com liberdade, expressar o nosso anseio de estar com Ele, de que somos dele e de que estaremos um dia com Ele pessoalmente, não é? Olho a olho, face a face. Você deseja esse dia? Amém? Você deseja mais de Deus?
Você deseja mais de Cristo? Qual o tamanho do seu anseio? Quem sabe hoje Deus tem uma porção relacionada ao tamanho do nosso anseio. Seja qual for o tamanho, que o Senhor nos dê clareza da sua palavra, da sua revelação, nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos, nessa noite, encerrar essa temática, essa série chamada Matemática da Fé. E um tema um pouco inusitado e diferente, que nos provoca, de certa forma, ao entendimento do processo de Deus trabalhar em nós, ou trabalhar em prol de nós, do seu povo, da sua igreja, em prol da nossa edificação. E sugiro até, se você perdeu alguma mensagem dessa série, a recuperá-la, assisti-la depois no YouTube, no nosso canal do YouTube, como aqueles que estão nessa noite nos acompanhando, e que a graça seja sobre eles também. Queridos, convido vocês à leitura em Filipenses capítulo 3, vamos ler os versículos 7 a 11. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 11. Nós vamos projetar, mas se você estiver com a sua Bíblia, não hesite em abri-la e acompanhá-la aí na sua Bíblia mesmo, essa leitura. Vamos ao texto que diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Uma palavra que eu poderia dizer que se trata de uma declaração, uma profissão de fé, tamanha que podemos tê-la como a nossa profissão de fé. Uma profissão de fé que expressa uma declaração de uma entrega, uma declaração de um relacionamento e uma declaração de uma esperança. E eu quero, a partir desse texto, meus queridos irmãos, conversarmos um pouco sobre esse título para essa noite: quando tudo é nada. Quando tudo é nada. Você fala, pastor, mas não é nada sugestivo? Quando tudo é nada? De repente você pensa, mas quando eu acho que estou no caminho certo, quando eu estou, de certa forma, sendo abençoado, quando eu estou, de certa forma, sendo favorecido, e estou percebendo grandes coisas na minha vida acontecendo, coisas boas, vamos pontuar assim, e aí você vem com essa palavra, pastor, quando tudo é nada, como se tudo isso fosse nada. Não, calma, não é bem por aí, não é isso que eu quero considerar. Eu quero falar um pouco sobre o paradoxo da fé cristã. O paradoxo da fé cristã. Porque nós estamos trabalhando a matemática da fé, e nós precisamos entender que na matemática da fé há um grande paradoxo. Por exemplo, quando tudo é nada. Exatamente. Quando tudo é nada. Quando a gente fala de paradoxos, nós estamos falando de coisas que parecem contraditórias, parecem incoerentes, coisas que a gente não consegue, às vezes, calcular e, de fato, encontrar uma lógica. E, de fato, quando a gente diz quando tudo é nada, parece ilógico, mas a fé cristã, ela nos ensina que tudo é nada em relação a Deus, em relação à nossa jornada, em relação ao que nós vivemos e vivenciamos neste mundo, no caminho da fé, na jornada da fé. Então nós vamos fechar essa temática nessa noite, queridos, ponderando isso. Nós sabemos que Deus é um Deus poderoso
para realizar milagres extraordinários. Aliás, um milagre, qualquer que seja, grande, pequeno, ele é extraordinário. Deus é poderoso para fazer isso. Mas saiba que o maior milagre que nós podemos ver acontecer hoje, assim como no passado, é alguém se rendendo a Cristo, se encontrando com Cristo. É alguém expressando a sua fé em Jesus Cristo e tendo a sua vida transformada de dentro para fora. Não sei se você esteve aqui no domingo passado, mas nós tivemos a alegria de batizar 21 pessoas, é isso? 21 pessoas, fora as crianças. Estamos falando de adolescentes e adultos, adolescentes, jovens e adultos. Foi uma grande festa. E nós sabemos que a festa não foi só aqui, mas foi celestial. Porque grandes milagres aconteceram e o batismo foi a demonstração ou a expressão desses milagres que aconteceram. Pessoas que confessaram a sua fé a Jesus, pessoas que se entregaram a Jesus, pessoas que passaram a entender que tudo é nada. Tudo é nada. E é sobre isso que eu quero falar, queridos, porque nós estamos diante de um texto escrito por um homem chamado, que nós conhecemos de apóstolo Paulo. Este homem, nós bem sabemos e até conversamos aqui num domingo, falando sobre o caminho da conversão, em Atos capítulo 9, quando ele próprio, o evangelista Lucas, conta em Atos 9, a conversão do apóstolo Paulo, quando ele está a caminho de Damasco, como perseguidor da igreja, e ali Jesus aparece para ele de uma forma extraordinária, o ressurreto, o Cristo ressurreto aparece para Paulo, e Paulo então tem uma conversão genuína, verdadeira, plena. Ele muda literalmente da água para o vinho, quando o seu coração é tocado pela graça de Jesus, o Espírito Santo o envolve, o Espírito Santo o enche da presença de Deus, e este homem é transformado num outro homem de perseguidor, ele passa a ser proclamador do Evangelho. E este homem, após alguns anos de caminhada na fé em Jesus Cristo, depois de empreender algumas viagens missionárias e plantar igrejas, e levar muitas vidas, centenas, milhares de vidas, à fé em Cristo, depois de formar muitos líderes, presbíteros, pastores, mestres, doutores, a carta chamada Carta aos Filipenses, e na prisão, escrevendo a carta aos Filipenses, ele expressa a sua fé, mais do que nunca, melhor do que nunca, ainda quando preso, ou mesmo quando preso. Esse homem fala da alegria de pertencer a Cristo, a alegria de viver por Cristo, a alegria da salvação, a alegria da vida eterna. Isso é o paradoxo. É um paradoxo da fé cristã. O homem está preso, ele está subjugado pelas leis atuais, ele está limitado fisicamente, geograficamente, para pregar o Evangelho e fazer aquilo ao qual ele foi chamado por Jesus para fazer, mas ele declara estar em alegria, numa prisão, sofrendo, padecendo, poderia estar chorando, poderia estar gemendo, poderia estar triste, poderia estar lamentando, reclamando, murmurando, mas ele está escrevendo com alegria, declarando a sua fé, professando a sua fé em Jesus. Que paradoxo é esse da fé cristã, que nós precisamos entender como isso é possível. O que uma vida humana, como isso é possível para uma vida humana, uma situação em que, diga-se de passagem, a maioria, ou se não todos, estaria de outra forma, mas um homem, uma pessoa que é dominada pelo amor de Deus, que é encharcada pela graça salvadora, que é transformada pelo Espírito Santo de Deus, pode se alegrar nas suas aflições,
se alegrar nas suas perseguições, se alegrar nas suas prisões, unicamente por estar em Cristo, por conhecer a Cristo, por viver em Cristo. Ainda que lhe falte alimento, ainda que lhe falte banho, ainda que lhe falte cobertor, ainda que lhe falte pessoas para conversar, ainda que lhe falte qualquer coisa, ele diz: aprendi a viver contente. Paulo tem muito a nos ensinar sobre paradoxos da fé. E esse título nessa noite, queridos, nos leva a um paradoxo que ele nos apresenta nestes versículos em que lemos. E eu quero pontuar aqui acerca de algumas verdades da nossa fé cristã, da fé em Cristo Jesus. A primeira delas, meus irmãos, é sobre a renúncia em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus. A renúncia da fé, ou a renúncia pela fé em Cristo Jesus. Paulo está declarando: mas o que para mim era lucro. O que ele está dizendo com isso? Versículos anteriores, o apóstolo Paulo está dizendo, a título de alertar a igreja em Filipos, acerca de falsos mestres, de falsos ensinadores, de pessoas maliciosas, de pessoas maldosas, dentro mesmo até do próprio rebanho, da própria igreja, ou que se inserem com este intento de deturpar a verdade ensinada pelo apóstolo, e a verdade de Cristo que foi plantada, ensinada na igreja. Paulo está alertando: cuidado com estes. Mas está dizendo também: olha, porque se há uma glória em relação à forma como alguém vive, a forma como alguém tem a sua fé expressada, eu posso dizer que eu, como um bom judeu que fui, como um bom religioso que fui, como alguém exemplar, eu fui superior a todos. Paulo está considerando isso. Ele está considerando que ele foi um camarada que foi inigualável na sua posição, inigualável, vamos dizer assim, na sua postura religiosa, no seu conhecimento da época, no conhecimento religioso. Ele está declarando nos versículos anteriores a estes 7, que ele foi uma pessoa inigualável. É indiscutível a sua excelência, a sua excelência, é indiscutível a sua performance, é indiscutível, vamos dizer assim, o seu status antigamente, por ser um homem, um judeu, como ele diz nos versículos anteriores, ele vai dizer que ele é um hebreu entre hebreus, ele é um fariseu, como que um exímio fariseu, um religioso, ou um líder religioso mais conceituado. Então Paulo está declarando, meus irmãos, o que para mim era lucro, todo conhecimento, toda autonomia, toda autoridade, todo poder, toda performance, tudo que ele tinha, ele está dizendo, o que para mim era lucro, ser bem visto, ser respeitado, estar nos melhores lugares, vestir as melhores roupas, quem sabe, ter o melhor conhecimento, ter acesso ao conhecimento, que era difícil na época. Ele está declarando que tudo o que ele havia carregado, trazido, de cultura, de conhecimento, ainda que fosse bom, ainda que fosse notório, ainda que fosse exemplar, desejável a qualquer um de nós, ele está dizendo o quê? O que para mim era lucro, olha o que ele fez: isto considerei como perda por causa de Cristo. A pergunta é: o que nós renunciamos pela fé em Cristo Jesus, quando nos deparamos com a verdade única de quem Ele é, quando nos deparamos com esta causa? Interessante que Paulo aponta aqui, que ele considerou que tudo que ele tinha, possuía, ou era, antes, isso era lucro para ele, tinha uma vantagem para ele, havia uma vantagem, havia um valor para ele.
ele considerou como perda. Por quê? Por causa de Cristo. Qual é a causa que nos move? Qual é a causa que move a nossa fé? Qual é a causa que motiva a nossa fé? Qual é a causa que nos leva a renunciar a algumas coisas? Ou a renunciar muitas coisas? Qual a causa, queridos, que nos leva a deixar algumas coisas para trás para recomeçar a nossa história, a nossa jornada? O que na nossa vida, assim como Paulo, nós precisamos, ou precisávamos, ou deixamos, vamos falar assim, ou deixamos para trás, quando encontramos Cristo? O que na nossa vida nós deixamos para trás quando passamos a caminhar com Jesus? O que? Paulo está dizendo que tudo o que ele poderia se firmar, se fundamentar, a sua fé, a sua esperança, já não tinha mais valor. Não tinha. Unicamente porque ele se encontrou com um bem maior dessa vida. Ele se encontrou com a causa maior que é Cristo. E por causa de Cristo, ele pôde renunciar tudo o que ele tinha, o que ele possuía, o que ele era. Houve uma renúncia aqui, queridos. A renúncia pela fé em Cristo Jesus. Mas a segunda verdade que eu vejo é sobre as razões da fé em Cristo. Porque se ele pôde renunciar às coisas do passado, mas não se engane, nós precisamos, quando encontramos Jesus, isso é uma grande verdade, quando encontramos Jesus, ou quando Jesus nos encontra e nos convida a caminhar com Ele para uma vida nova com Jesus, e isto caracteriza antes mesmo de um batismo, isso caracteriza antes mesmo de fazer parte de uma igreja, quando o processo pode ser das duas uma, ou você faz parte, começa a caminhar numa comunidade de fé, e você entende o chamado de Deus para você então renunciar a algumas coisas, renunciar à sua vida, renunciar à sua cultura, renunciar às suas tradições religiosas, renunciar tudo aquilo que não condiz e não convém com Cristo, de fato, com aquilo que a palavra de Deus nos revela, ou você pode muito bem receber o toque de graça de Jesus e entender o chamado dele, mesmo não fazendo parte de uma comunidade, mesmo não presenciando, frequentando uma comunidade, e de repente você entender o chamado de Jesus, e a partir daí você passa então a frequentar uma comunidade. Muitas situações podem acontecer, o fato é que alguma coisa você teve que deixar para trás. Quando você decidiu por Cristo, você deixou alguma coisa para trás, é ou não é? Alguma coisa você renunciou. Hoje nós encontramos, eu estava com no momento à tarde, na escola, apresentação dos nossos filhos, eu e minha esposa nos encontramos com uma irmã aqui da igreja, que teve a alegria de ser recebida aqui pelo batismo, e ela, ao perguntar para ela, e aí minha irmã, como está? Como que ficou, ou como que está a partir de domingo? Ela falou, pastor, está uma bênção, mas também está difícil. Está difícil porque ninguém sabe. Esse ninguém sabe, você já deve ter entendido. Ela precisou renunciar muitas coisas em relação à família, e não a família no núcleo primeiro dela, do seu lar, com seu marido, com seus filhos, mas os familiares. Renunciar à sua tradição, renunciar à sua cultura religiosa, por amor a Jesus, por amor a Cristo, por conhecer a verdade. Foi um ato de coragem, de fé. Mas o que eu quero apontar aqui sobre as razões da fé em Cristo é que Paulo, no versículo 7, diz que aquilo que ele considerava lucro, aliás, aquilo que para ele era lucro, ele considerou perda, mas aqui no versículo 8 ele diz, na verdade é o seguinte, não é só o que era lucro para mim, o que tinha rendimento, o que eu poderia ter um retorno a respeito que eu renunciei, não. Considero
tudo como perda. Tudo como perda. Qual o tamanho da nossa fé, meus irmãos? A ponto de declarar como o apóstolo Paulo, que tudo o que nós temos, tudo o que nós carregamos, toda a nossa vida, nós declaramos como perda em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus, tudo. Aí você fala assim, pastor, mas o que significa isso? Preciso vender a minha casa, sair do meu trabalho, largar meu relacionamento, meu casamento, minha família, viver de missões, ir para missões transculturais, para a África, Europa, e viver para Cristo e dar a minha vida por Ele lá? Não. Se Deus tem um chamado específico assim para você, glória a Deus. Ele vai confirmar e vai te capacitar para isso. Mas o que Paulo está dizendo é que ele tem uma humildade e um reconhecimento de que Jesus está acima de tudo para ele. Jesus é considerado maior, soberano. Jesus tem a primazia na vida do apóstolo Paulo. A fé do apóstolo Paulo não é baseada em si mesmo, não é baseada nas suas bases religiosas, culturais. A fé deste apóstolo, a fé deste homem, está baseada numa pessoa, está baseada em Cristo. Portanto, toda base teológica, se eu posso dizer assim, toda base religiosa, toda base cultural, toda tradição, cai por terra, não tem sentido e não tem valor diante de Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é a plenitude de Deus, é o conhecimento total, verdadeiro e único de Deus. Jesus Cristo é tudo o que Ele tem agora. E se Jesus Cristo é tudo o que Ele tem agora, tudo o mais não é nada. Porque Jesus Cristo é incomparável, é inigualável, nada se iguala a Jesus Cristo. Ele é poderoso, soberano, excelso, majestoso, glorioso. Só Jesus Cristo salva um pecador. Só Jesus Cristo restaura um ser humano caído no pecado, na sujeira, na ignorância, na maldade, na injustiça. Só Jesus Cristo, queridos, pode restaurar o coração humano e dar vida ao que estava morto. Só Jesus. E Paulo foi um homem que encontrou o tudo no nada. Paulo foi um homem que percebeu que tudo era nada, porque ele encontrou tudo no seu nada. Jesus Cristo. Essa é uma grande verdade, meus irmãos, como ele diz, considero tudo como perda. Mas por que ele considera tudo como perda? E aí vem as razões. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. O apóstolo Paulo estava habituado, meus irmãos, a declarar como Senhor, talvez o imperador César, talvez simplesmente, vou falar simplesmente, porque no seu conceito religioso judaico da época, a declarar Senhor, o Criador de todas as coisas, mas o Deus, diga-se de passagem, até então sem Cristo, na vida de Paulo, como Deus lá longe, distante, maravilhoso, Pai amoroso, sim, mas distante, a ponto de ter que seguir regras religiosas, padrões religiosos, para, de certa forma, tentar entender, tentar compreender
como ele vai dizer em outra carta, tateando para ver se ele conseguia chegar e alcançar o conhecimento desse Deus. Mas agora em Cristo, os seus olhos se abriram, as escamas dos seus olhos caíram, a sua mente se abriu, o seu coração se escancarou para o conhecimento pleno e verdadeiro de quem Deus é em Cristo Jesus. Por isso ele declara: na verdade, considero tudo como perda. Por quê? Porque eu tenho agora a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele governa a minha vida, Ele me guia, Ele me orienta, Ele me diz o que eu tenho que fazer, Ele me sustenta, Ele me carrega no colo, Ele me ensina a andar, Ele me põe de pé. Ele é a razão da minha fé. Mas ele continua dizendo: por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Ele está dizendo: eu não ligo pelo que ficou para trás, porque o que veio pela frente em Cristo é muito melhor, valeu a pena. Não vou ficar choramingando, o carro que eu perdi, quem sabe até o casamento, às vezes, misericórdia, pode ser restaurado se o Senhor quiser, mas às vezes você teve que abrir mão de coisas tão grandes, coisas tão importantes, coisas tão valiosas por amor a Jesus. Saiba que Ele te sustenta e te fortalece. Não volte atrás, porque são como lixo, como diz o apóstolo Paulo, em vista da gloriosa e do glorioso conhecimento de Cristo Jesus. Nada de ficar olhando para trás, tendo saudade do pecado, saudade de quando você gandaiava, saudade de quando você agia com injustiça, saudade de quando você enganava as pessoas, saudade de quando você tomava uma, saudade de quando você cheirava uma, saudade de quando você adulterava, de quando você traía, saudade de quando você jogava e não enxergava mais nada à sua volta, enfiado nesse vício. Não pense assim, porque tudo isso é lixo. É lixo. Não despreze quem Cristo é na sua vida e quem você é em Cristo, porque Jesus Cristo foi até as últimas consequências por você. E Paulo é alguém que, como nós, nesse encontro verdadeiro e genuíno, ele declara que, na verdade, ele perdeu todas as coisas, mas não tem problema, porque são lixo comparado a Cristo. Mas ele diz: eu os considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Meus irmãos, Paulo se identifica com Jesus. Ele já conhece Jesus, porque o próprio Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. Ele ouviu a voz do Senhor, ele viu a luz, ele recebeu revelações ao longo da sua jornada da fé, da sua caminhada com Deus, com Jesus. Ele recebeu revelações, sonhos. Ele estudou a palavra na época que ele tinha o Antigo Testamento e enxergou Jesus Cristo de Gênesis a Malaquias. E disse: tem tudo a ver com Ele. Tudo que foi escrito eram sombras daquilo que haveria de vir. Agora Cristo é a revelação clara, plena, do que nós precisamos entender e conhecer. Está claro, agora é nele. Portanto, a minha vida só tem sentido nele. Então eu vou gastar a minha vida, eu vou viver a minha vida para conhecer Ele, para estar nele, para ganhar Ele. É como que assim: eu não perdi nada não, eu na verdade ganhei Cristo. Eu não perdi nada não, eu ganhei Cristo. Essa é a verdade. Não acho que você está perdendo por deixar as coisas para trás. Não está, você está ganhando. Você está ganhando a vida, você está ganhando a vida eterna, ganhando Cristo e sendo achado nele, queridos. Paulo pontua ali na última frase do versículo 9, falando sobre a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele está falando que as razões da sua fé não é a fé em si mesmo, mas é a fé que é baseada na justiça de Deus. Justificação pela graça.
a justificação que vem de Deus. Ele entende plenamente, em todo o tempo, que ele foi alcançado por Deus. O favor imerecido de Deus veio até ele e o trouxe para perto em Cristo Jesus. Portanto, não há glória para ele. Ele não tem uma fé baseada nas coisas palpáveis. Ele não tem uma fé baseada, queridos, em literaturas. Ele não tem uma fé baseada em religiosidade. Ele tem uma fé baseada numa verdade sólida, fundamental: Jesus Cristo. Jesus Cristo, enviado de Deus para o salvar. E aí, queridos, a última verdade que encontro agora nos versículos 10 e 11 é o resultado, ou os resultados da fé em Cristo Jesus. Porque de início o apóstolo Paulo nos apresenta renúncias, depois ele nos apresenta razões, e agora ele nos apresenta resultado. Você já se perguntou qual o nosso fim? Qual o nosso destino? O que eu vou ganhar seguindo a Jesus? Já se fez essa pergunta? O que eu vou ganhar seguindo Jesus? O que eu vou ganhar por ter a minha fé em Cristo? Paulo nos ensina. Paulo nos dá a base, queridos, e o fundamento da nossa fé. E nos leva a entender sobre o resultado. Ele demonstra um anseio profundo, um anseio que vem do íntimo do seu ser, da sua alma. O que eu quero é conhecer Cristo. Só isso. Note que ele falou do conhecimento de Cristo no versículo 8, no início do versículo. Depois ele falou no início do versículo 9, ou no final do 8, se não me engano, sobre ganhar a Cristo e se achar nele. Conhecimento de novo. E aqui ele fala novamente: o que eu quero é conhecer Cristo. A minha pergunta é: nós conhecemos Cristo? O quanto nós conhecemos de Jesus? O quanto o conhecimento de Cristo influencia a nossa vida? Influencia a nossa fé? O quanto? Porque Paulo nos aponta um resultado, queridos, que nós precisamos nos voltar, porque nos esquecemos. Ele diz: eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos. Nós não queremos sofrer, nós não queremos dificuldade, nós não queremos desafios, mas saiba de uma coisa: a fé cristã tem como resultado participação nos sofrimentos de Cristo. E o que é participação nos sofrimentos de Cristo, senão uma identificação com Ele? Se você não está disposto a sofrer por Cristo, a enfrentar o seu próprio pecado, a enfrentar o sistema do mundo, a ir na contramão do que a maioria vem fazendo, se você não está disposto a lutar contra as pressões e opressões do inimigo da sua alma, que quer te tirar do caminho e tirar a verdade de você, se você não estiver disposto a empreender uma jornada na participação, se identificando nos sofrimentos de Cristo, porque se Jesus renunciou à sua glória, se Jesus veio no nosso mundo, viver a nossa vida, nos encontrar, se Jesus, queridos, empreendeu uma jornada difícil, dolorosa, sacrificial, de renúncias diárias, porque pensa que é fácil orar todos os dias, pensa que é fácil ler a Bíblia todos os dias, você sabe que não é. Mas se a gente não se dispõe um mínimo, queridos, para sermos participantes da vida de Cristo,
e nos tornar como Ele. Paulo diz: quero me tornar como Ele. Ele está dizendo: o máximo que eu puder ser como Jesus. E não é roubar a glória de Jesus, e não é ter centralidade e querer tomar o lugar de Cristo, querer que as pessoas passem a olhar para Ele, ou orar para Ele. Não é nada disso. Não é ser um santo. O apóstolo Paulo não desejou ser um santo e ser um mediador entre as pessoas e Cristo, de forma alguma. Ele quis se identificar, ele quis ser parecido, ele quis imitar. Da mesma forma que Jesus diz: aquilo que eu fiz, vocês devem fazer também aos 12 apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em outro momento: como eu sou imitador de Cristo, sejam meus imitadores. E sejamos todos imitadores de Deus, como filhos amados. Então ele está dizendo: o meu desejo, o meu anseio é conhecê-lo cada vez mais e me tornar como Ele, porque se eu não estiver me tornando como Ele, não está valendo a pena. Se eu não me tornar como Ele, se as pessoas não olharem para mim e não enxergarem um pequeno Cristo, um cristão verdadeiro, uma pessoa que leva o seu nome, que leva o seu amor, que leva a sua paz, que leva a sua alegria, que transborda a presença de Deus, isso não tem sentido viver. Ele está dizendo: a minha vida só tem sentido se as pessoas enxergarem Cristo em mim, se as pessoas se achegarem mais a Cristo por conversarem comigo, porque as pessoas encontrarão em mim palavras que vão levar a Ele, atitudes que vão levar a Ele, características, caráter que vai honrar e glorificar o nome dEle. E ele está dizendo: se eu conseguir fazer isso, talvez, é como se ele estivesse dizendo ainda: olha, eu creio na volta de Jesus, eu creio na ressurreição, eu creio, a minha fé é verdadeira nele, eu sei que ele vai voltar, vai me levar, mas sabe, eu sou tão pecador, que eu não bato no peito dizendo: está garantido, está tudo certo. Não, olha, eu vou fazer, porque se de alguma forma ele encontrar, sim, a graça sobre mim, então eu estarei com ele, eu alcançarei a ressurreição, eu alcançarei a vida eterna. Este homem foi tomado por esta verdade, por esta fé, queridos, a ponto de não viver para mais nada a não ser para Jesus Cristo. Aí a gente sai daqui hoje e volta para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Amanhã vamos trabalhar. Alguns vão para a escola, faculdade. E aí, como é que fica? Isso tem que estar pulsando no teu coração, a ponto de aonde você estiver, onde Deus te colocou, você ser uma luz em minhas trevas. A ponto de você brilhar essa luz e deixar as pessoas verem mesmo quem você é. Você é filho de Deus, você é um crente em Jesus Cristo, você é um discípulo, uma discípula, você é alguém que foi resgatado, você é alguém que foi reconduzido à presença de Deus, você é alguém que foi reconciliado, você é alguém que foi justificado, você é alguém que foi transformado. Isso tem que estar pulsando e transbordar para as outras pessoas. Esta é a verdade, queridos. O apóstolo Paulo, ele chega a ponto de dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo que ele tinha, que era lucro para ele no passado, quando se encontrou a Cristo, ele entendeu que tudo era perda. Não tem mais valor nenhum, porque agora o que tem valor para ele é viver em Cristo. E na verdade o que tem valor é morrer em Cristo Jesus. É morrer e estar com Cristo. Aqui em Filipenses 1, 21 em diante, Paulo diz que a vontade dele é partir, é estar com Cristo. Mas entendendo a necessidade de pregar o Evangelho, de ensinar sobre Jesus às pessoas, ele decide ficar, como se ele tivesse poder de decisão. Paulo não queria se suicidar, Paulo não queria desistir da vida, não. Paulo amou a vida, porque a vida o alcançou e ensinou ele a viver Cristo.
Portanto, a vida só teve sentido para ele em Cristo Jesus. Por isso ele pôde dizer: o viver é Cristo, nada mais. As pessoas podem nos satisfazer, sim, podem nos dar alegrias. As coisas podem nos dar alegria, sim, podem nos dar momentos de júbilo. Mas tudo passa. As amizades podem se desfazerem. As pessoas podem virar as costas para nós. Nós podemos ser incompreendidos pelas pessoas. Isso pode nos frustrar. Mas se a nossa satisfação, a nossa abundância, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso viver estiver em Cristo, a nossa razão de viver for Jesus Cristo, meus irmãos, a morte não vai ser um gigante a enfrentar. A morte não vai ser algo que vai nos amedrontar, muito pelo contrário. A morte vai ser uma oportunidade para estar com Ele. Não é desejar morrer, mas é saber estar convicto de que se eu morrer hoje, eu estarei com Ele. De que se eu partir hoje, Ele me aguarda. Porque há uma esperança eterna para quem está em Cristo Jesus. A frase dessa noite, queridos, é que tudo é nada quando Cristo se torna tudo. O que você precisa renunciar para você entender que Jesus Cristo é suficiente para você? Quais são as razões da sua fé? No que a sua fé se baseia, se fundamenta? Na sua justiça própria? Na sua religiosidade? No seu conhecimento? Ou no seu relacionamento? Na sua convivência com o Senhor Jesus? Na sua fé verdadeira nele? Na justiça que vem de Deus? Qual é a resposta ou o resultado da sua fé? Qual é o anseio que está no seu coração em relação a Jesus? Você quer que Ele atenda às suas orações, aos seus pedidos? Ou você quer que Ele se revele cada vez mais a você? Sabendo que dEle vem a fonte, dEle vem a paz, dEle vem a alegria, dEle vem o nosso contentamento. Vamos ficar em pé, queridos irmãos. Nós vamos ter um tempo de oração. Quero convidar os intercessores à frente. Aqueles que estão na campanha, dando sequência, convido a vir à frente também para receber a oração. Mas eu quero também desafiar você, que ouvindo essa pregação, ouvindo essa mensagem, entender o chamado de Deus para você conhecer Jesus Cristo, para você se entregar a Jesus Cristo, para você renunciar o pecado, renunciar o seu passado, renunciar a sua justiça própria, renunciar aquilo que você acha que é certo e se entregar ao favor de Deus em Cristo Jesus, ciente de que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, e Ele espera que todos nós estejamos rendidos aos seus pés, compreendendo que Ele é a fonte de vida eterna, a fonte de paz, a fonte de amor. Se você entende isso, que o Senhor está te chamando, eu quero te convidar a vir à frente também. Enquanto nós cantarmos essa canção, nós vamos estar aqui orando por algumas pessoas. Eu convido você a vir à frente, venha, rompa essa barreira do seu coração, entenda que Jesus está te chamando. Eu não quero fazer um apelo emocional, eu estou falando bem calmo com você. Você sabe que Deus está te chamando, não deixe para depois, é hoje. E se você que está se sentindo distante dos caminhos de Deus, do Senhor, entende que Deus te trouxe aqui nessa noite para te chamar para perto, sim, para você deixar de lado muitas coisas que tem te distraído, que tem te distanciado dos caminhos de Cristo. Essa é a noite de você retomar a sua aliança com o Senhor e de você declarar a sua fé mais uma vez. Nunca é tarde para isso, nunca. Faça isso hoje, em nome de Jesus. Em
Em nome de Jesus. Vamos vir à frente, queridos, receber a oração. Continue orando, buscando a presença do Senhor.
A revelação da glória do Senhor é tudo que precisamos, Senhor. Tudo que precisamos está em Ti, Jesus. Tudo que nós precisamos e necessitamos está em Ti, Jesus. Tudo que precisamos está em Ti, Jesus. Continue orando e declarando seu anseio pela presença dEle, em nome de Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Pai, nós cremos que o Senhor está neste lugar através do Teu Espírito Santo fluindo, tanto em nossas vidas e através de nós, pois nós cremos que onde o Espírito do Senhor é o Senhor, ali a liberdade. Nós cremos que há liberdade, pois o Espírito de Deus é o Senhor da igreja, é o Senhor de nossas vidas, Senhor. Mais uma vez reafirmando que o Senhor, somente em Ti nós temos esperança, somente em Ti está a nossa esperança hoje e assim eternamente. Te agradecemos, Senhor, por essa certeza gerada em nosso coração. Mais uma vez entregamos nas Suas mãos, Senhor, as nossas vidas, entregamos nas Tuas mãos os Teus cuidados, Senhor, tudo que tem causado ansiedade, preocupação. Entregue, querido, entregue, minha querida, nas mãos do Senhor. Entregue a sua preocupação, entregue todo o jugo nas mãos do Senhor. Saiba que Deus não está interessado em simplesmente resolver o seu problema, mas Ele deseja, acima de tudo, se revelar a você como o Senhor da sua vida. Ele não quer apenas resolver uma situação desconfortável, mas sim se revelar como Deus da sua vida, como um Pai maravilhoso. Nós clamamos, Senhor, continue se revelando em cada coração, desde aqueles que estão na campanha de fé, como aquelas outras irmãos e irmãs que desejam todo o seu coração buscar a Tua presença, Senhor. Nós oramos o nome de Jesus, continue fluindo, ministrando e revelando sobre os corações, pois nós cremos que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre será. Aleluia! Ele é o Senhor nosso Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Louve a Ele com suas palmas, queridos. Engrandeça o nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Estenda as suas mãos. Receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, a plena comunhão e as consolações do eterno Espírito Santo continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, te guiando e te guardando até aquele grande dia. Que assim seja hoje e seja para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos na paz, queridos.